Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo e seja todo mundo bem-vindo ao meu canal BF Games. Se você for novo por aqui, deixe o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, se você vai dar aquela força enorme pro meu canal. E hoje trago para vocês mais um vídeo do jogo Zombify 3D. Se você perdeu os anteriores, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Corre lá e acompanhe. E o vídeo de hoje, pessoal, é o modo história do jogo Zombify 3D. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então, meus queridos e minhas queridas, tudo começa em 1997, uma cidade bem pacata em Detroit. Essa cidade era uma cidade pequena, que, como fala da história, e também muito distante. Era uma base secreta muito bem escondida. E dentro dessa base era muito bem escondida, tipo um bunker, sabe? Uma base secreta subterrânea, embaixo da terra. Com isso, muita população passava perto da base militar lá, da base secreta, e nem reparava. Porque era muito bem escondida, muito bem disfarçada. Então ninguém percebia que tinha uma base secretamente lá embaixo da terra. E quem que era o dono da base, quem que estava por trás disso, que tudo começou, é o Dr. Jacob Scott. Ele era dono da base secreta debaixo da terra, né? E também chefe de um laboratório científico de experimento com animais e seres humanos. Ele testava esses antibióticos, que é assim que ele chamava, com ratos e outros tipos de animais. Que assim era cobaias deles mesmo. Quando, lá no comecinho assim, quando ele começou a fazer o teste, começou com ratos, vários animais e por fim nos seres humanos. Mas o cara era maluco de pedra, ele era fascinado, ficava dia e noite estudando para aprimorar a sua posição científica, aliás, seus antibióticos, que é assim que ele chamava. Com base em tudo, o tempo passou. E em 1998, ele chamou toda a população de Detroit, também o mundo inteiro, nos telejornais, e prometeu uma cura para uma doença muito agressiva que existia bem na época. Ele chamava do antibiótico dele de Elemento X, que curava todo. E sim, foi testado e comprovado em muitos seres humanos, assim, o que ele dizia. Mas com tudo isso, no calor da emoção, o mundo inteiro comprou esse antibiótico, pensando que ia resultar uma cura na doença, né? Por fim, nada disso aconteceu. Os seres humanos no comecinho começou a dar uma melhorada, melhorou, mas em meados de 1998, bem no finalzinho, quase para 1999, aconteceu uma catástrofe dentro do laboratório. Houve uma explosão nuclear dentro do laboratório, fundindo com o antibiótico dele, que era uma cura para a doença, com gás metano e sódio, e vazou pela cidade inteira. Assim que vazou pela cidade inteira, foi vazando pelo mundo inteiro. Com tudo isso, as autoridades da época conseguiu controlar, conseguiu fazer uma cura para esse gás que foi lançado, né, que teve vários óbitos, né? Então, com base em tudo isso, as autoridades decidiram fechar a base e esvaziar o local. Só que ele não esperava que o Dr. Jacob estava lá dentro, lá, misturando e fazendo várias experiências com esse gás metano, o sódio e com o antibiótico dele que ele falava, que era maluco de pedra. Então você já imagina já, né, pessoal, um maluco dentro do laboratório sozinho, com algumas cobaias ainda que restou vivas ainda, que eram os ratos. Só que ele misturou tudo que era poção usada lá, os antibióticos. O que resultou? Fez o experimento numa cobaia. E em menos de 24 horas, essa cobaia, esse rato científico, começou a ficar muito agressivo, acabando de comendo uns aos outros. E automaticamente o cara ficou fascinado, falou, nossa, eu descobri revolucionário. Aí ele estudou para fazer o reverso, para ver se ele voltava ao normal. Tipo, eu criei um mutante, então vamos estudar mais em cima dele. E já passou um mês e ele não resultou nada. E com isso, um rato escapou da gaiola e foi direto na mão dele, resultando na mordida. E com essa mordida ele teve vários efeitos colaterais: febre alta, virose, gripe, as carnes, o tecido da pele dele começou a descamar, ficar em carne viva. Ele foi para casa. Ele conversou com a esposa e falou assim: não, eu não tô bem não. E com isso, de madrugada, ele virou o morto-vivo, que vocês me entendem. E que assim, ele mordeu a esposa, os ratos que estavam dentro do laboratório sumiu pelos esgotos, afetando outros animais e também os outros seres humanos.
Daí que houve um surto, um apocalipse geral. As autoridades da época tentaram intervir com alguma coisa, alguma forma assim, alguma cura, mas os testes foram irreversíveis. E foi piorando a situação, foi agravando ainda mais. O mundo inteiro virou um caos, virou de ponta cabeça e nada poderia ser feito. A menos que algumas pessoas estivessem vivas ainda e isoladas, sabe, do mundo inteiro. Só que agora a gente vai viajar pelo México, pessoal. Agora vamos ver o nosso herói. Vamos ter que viajar até o México. E quem estava lá? O nosso herói John. John era um policial aposentado que estava só curtindo umas férias no México, em Cancún. Só que ele não esperava com tudo isso, né? Ele ficou sabendo com os telejornais a pandemia que estava acontecendo. Só que ele não esperava que virasse um apocalipse geral, um apocalipse no mundo inteiro, entendeu? Que tivesse feito, nossa, uma desordem, tudo, nossa senhora, sabe? Ele não pensava, ele tava bobo e tentando entender o que tinha acontecido ainda. Então ele decide viajar para Detroit em busca de novas pistas, porque quem aconteceu, quem estava por trás disso para fazer tudo isso ser apocalipse geral. Então nós fomos para Detroit de novo. Chegando lá, o cenário era muito horrível, casas abandonadas, carros quebrados, prédios destruídos. E finalmente ele encontra a base, onde que tudo começou o vírus. Entrando no laboratório, ele acha algumas pistas, alguns estudos, sabe, alguns projetos do maluco de pedra, o Jacob Scott. Só que não é o suficiente, ele quer mais. Ele quer entender qual o motivo que aconteceu e quem estava por trás. Porque o que aconteceu? O que leva uma mente do ser humano a fazer isto com outros seres humanos, com os outros seres humanos, né? E com muita procura insana, finalmente ele acha algumas pistas, né? Que alguns projetos científicos que ele vai falar, não, esse aqui é assim que ocorreu o vírus. Só que no meio de tudo isso, aparece uma horda de um zumbi, aí ele tem que lutar incansavelmente. Depois que ele acha os projetos, finalmente ele vai embora, derrotando os zumbis e achando um lar. Aliás, como possamos dizer, né? Um abrigo seguro. Porque de seguro nesse local não vai ter nada. E enfim, nesse abrigo seguro ele abre um laboratório e um refúgio também, um abrigo seguro para acolher as pessoas vivas, entendeu? Que estão perdidos por aí, alguns refugiados, ajudando com alimento, armamento e também em busca da cura. Embaixo do laboratório tem umas masmorras que ele guarda algumas cobaias de zumbi para fazer algum teste de cura. E já passaram 4 anos e nada de ser curado ainda. Mas o nosso herói não vai desistir não, ele está incansavelmente à procura da cura.